A possibilidade de os Estados Unidos incluírem as organizações criminosas brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital em sua lista de grupos terroristas estrangeiros voltou a despertar inquietação entre os membros das Forças Armadas do Brasil. De acordo com informações divulgadas pelo portal UOL em uma reportagem exclusiva no início de março, a medida pode ser anunciada em breve, após intensa pressão política exercida pela família Bolsonaro junto às autoridades norte-americanas. Nos círculos militares brasileiros, a preocupação central gira em torno do uso dessa classificação como pretexto para ações que possam comprometer a autonomia do país. Há receio de que, uma vez rotuladas como terroristas, essas facções sirvam de justificativa para operações externas em solo nacional, algo que já ocorreu em outros países da América Latina sob influência dos Estados Unidos. Fontes consultadas pelo jornal Estadão revelam que integrantes das Forças Armadas enxergam nessa decisão um risco de abrir precedentes perigosos, nos quais o combate ao crime organizado poderia ser instrumentalizado para fins políticos ou estratégicos, como pressões internacionais, interferências indiretas ou até mesmo a retenção de recursos essenciais. Esse temor não é infundado, uma vez que documentos oficiais, como a Estratégia Nacional de Defesa, já alertaram para cenários semelhantes. O debate sobre o assunto não é recente, mas ganhou novo fôlego nos últimos meses. Desde 2025, analistas e autoridades internacionais têm manifestado preocupações com as possíveis consequências dessa medida. Em maio daquele ano, durante um evento em São Paulo, o ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio, alertou que a classificação de grupos como terroristas pode ultrapassar sua finalidade original. Segundo ele, o que deveria ser uma ferramenta jurídica para combater ameaças reais poderia se transformar em um instrumento de manipulação política. Se eu estivesse no lugar dos brasileiros, ficaria atento aos interesses por trás dessa decisão, afirmou na ocasião. Além das implicações políticas, especialistas também destacam os impactos econômicos que a medida poderia acarretar. Em novembro de 2025, o cientista político Leonardo Paz Neves, pesquisador da FGV e professor do IBMEC, concedeu entrevista ao portal Sociedade Militar, na qual explicou que a simples inclusão dessas facções na lista de organizações terroristas teria efeitos significativos para o Brasil. Ao reconhecer esses grupos como terroristas, o país passa a integrar o rol de nações com atividades terroristas, o que afeta diretamente setores como turismo e investimentos estrangeiros, observou. Ele ressaltou que muitos investidores internacionais evitam países com esse tipo de classificação devido aos riscos de segurança e instabilidade política. Em suas palavras, do ponto de vista estritamente econômico, até mesmo a adoção de medidas extremas, como a pena de morte, seria menos prejudicial do que oficializar essa classificação. Outro ponto de controvérsia está na incompatibilidade dessa medida com a legislação brasileira. Em maio de 2025, representantes do governo norte-americano tentaram convencer autoridades brasileiras a adotar a classificação, mas a iniciativa não avançou e gerou críticas da oposição. A Constituição Federal define terrorismo como crimes motivados por razões ideológicas, algo que não se aplica diretamente às facções criminosas brasileiras, cujo principal objetivo é o lucro. Isso não significa subestimar a gravidade desses grupos para a segurança pública, mas sim reconhecer que seu combate cabe às polícias estaduais e não às Forças Armadas. Diante desse cenário, o governo brasileiro tem buscado adiar qualquer decisão sobre o tema. Segundo informações do G1, a estratégia é postergar a discussão até o encontro presencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Donald Trump, previsto para ocorrer ainda neste mês em Washington. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teria solicitado pessoalmente ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que a questão fosse tratada com cautela. A postura do governo se justifica não apenas pela sensibilidade do assunto, mas também pelo contexto eleitoral, que torna ainda mais delicada qualquer movimentação que possa ser associada à família Bolsonaro. Entre os fatos que reforçam essa desconfiança estão a mega operação realizada no Rio de Janeiro, em outubro de 2025, nos complexos da Penha e do Alemão, sem qualquer pedido formal de apoio do governo federal, o uso recorrente do termo narcoterrorismo pela oposição após a operação, a sugestão de Flávio Bolsonaro para que os Estados Unidos bombardeassem a Baía de Guanabara, a rápida classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelo Paraguai e pela Argentina, países governados por líderes alinhados ideologicamente a Donald Trump, logo após a operação policial no Rio.
Em um ano marcado por eleições, o presidente Lula tem demonstrado atenção redobrada aos movimentos da extrema-direita no continente. Prova disso foi o cancelamento de sua participação na posse do presidente eleito do Chile, José Antônio Kaz, após descobrir que Flávio Bolsonaro estaria presente no evento. Embora o ministro Mauro Vieira tenha sido enviado para representar o Brasil, a decisão reflete a cautela do governo em evitar aproximações indesejadas. Desde o lançamento do programa Escudo das Américas por Donald Trump no início de março, acompanhado de aliados ideológicos e com forte ênfase no discurso antidrogas, Lula tem observado com atenção as movimentações políticas na região. Durante o evento, Trump deixou claro seu interesse em conter a influência chinesa no hemisfério ocidental, uma posição já explicitada na nova Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos.